Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Francisco de Assis, um grande homem, um grande exemplo a ser seguido para todos nós. No entanto, a liturgia de hoje nos ajuda a compreender que nosso compromisso primordial deve sempre ser o seguimento a Jesus Cristo, o compromisso com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, como consequência, o próximo. E a liturgia de hoje também nos leva a entender que o seguimento do caminho de Jesus também comporta desafios, e muitos desafios, que não são poucos. E por isso muitos acabam não compreendendo este segmento. Muitos não compreendem o chamado e deixam de viver a essência do cristianismo. Jesus, no Evangelho, está a caminho de Jerusalém com seus discípulos. Aqui, esse estar a caminho, quando nós olhamos no contexto geral do Evangelho, nós vamos compreender que ele termina lá no Monte Calvário. Ou seja, no mistério pascal de Cristo, na sua totalidade, na paixão, morte e ressurreição. E hoje todos nós somos convocados e provocados a seguir Jesus neste caminho, nesta subida para Jerusalém. Como eu dizia, infelizmente, são poucos os que compreendem ou entendem o verdadeiro sentido deste caminho, deste segmento, deste caminhar ao lado de Cristo. Porque todos nós batizados, todos somos chamados a caminhar ao lado de Cristo, a aprender de Cristo, a viver como Cristo viveu, assim como seus discípulos. E hoje em dia, como nós temos acompanhado com um grande boom dos shows da fé, ou dos espetáculos midiáticos que envolvem o nome de Jesus, entre outros, nós podemos perceber que muitos seguem a Cristo simplesmente por interesse, outros por ilusão, e pior ainda, outros querem seguir,
mas vivem adiando, ou seja, protelando de alguma forma esse segmento, porque colocam como prioridade em suas vidas tantas coisas, que o último lugar acaba sendo o lugar de Cristo na nossa vida. E na liturgia de hoje, Jesus nos exorta e nos ajuda a entender estes desafios e o compromisso de seguir fiel e verdadeiramente o seu caminho. O contexto do Evangelho é esse caminho, é o caminhar. Podemos até dizer que é a missão, se colocar a caminho do próximo, se colocar a serviço do próximo, mas no contexto do Evangelho é esse caminhar rumo a Jerusalém. E neste caminhar ele se depara com várias situações. Jesus se depara com várias situações ali no Evangelho. A primeira é a de que alguém que se propõe a seguir onde quer que ele fosse. E quem é esse alguém? Quem são essas pessoas? Somos todos nós. Quando entusiasmados por algo bom que aconteceu, ou quando somos movidos apenas pela emoção ou qualquer outra coisa que tenha despertado em nós o desejo de seguir Jesus. Quantos de nós, no auge da emoção, se propõem a seguir Jesus, a fazer a vontade de Deus, até mesmo sem saber quais são as consequências, vivendo a fé de forma alienada, ou até mesmo quando se propõe em seguir a Cristo, simplesmente por interesse. Duas realidades. O seguimento por interesse e aqueles que vivem a fé de forma alienada. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o entusiasmo superficial ou o desejo de obter algo em troca do serviço ao Evangelho nos impede de enxergar os desafios e dificuldades da missão. Para os que querem seguir Jesus de modo alienado, Jesus mesmo nos faz um alerta no Evangelho de hoje. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, meus irmãos, se o seguimos pensando em obter favores ou obter algo em troca, obter conforto e segurança, podemos nos decepcionar a qualquer momento. Principalmente quando nos deparamos com as dificuldades e os sofrimentos. Há estes que seguem Jesus só por interesse. Na primeira tempestade vai abandonar o barco. E muitas vezes vai pular deste barco seguro, que já está em alto mar, para certas embarcações furadas. Quantos são chamados? Quantos são convocados, mas não compreendem a vontade de Deus? Qual deve ser a nossa atitude então, Padre? Devemos buscar formação nas fontes seguras. Devemos nos informar, conhecer a doutrina da igreja e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos segui-lo conscientes do significado da missão. Buscar a formação e a informação para que nós estejamos conscientes da missão e dos desafios que ela comporta. Quantos são chamados, quantos são convocados a um ministério, a uma pastoral ou uma vocação específica dentro da igreja e acabam dando
prioridade a tantas outras coisas. Nós precisamos compreender, precisamos entender que quando Jesus convida alguém para segui-lo, e esse alguém diz que primeiro vai enterrar seu pai para depois responder ao seu chamado, mostra que mesmo as coisas mais elementares da nossa vida, como o sepultamento do pai na cultura judaica, devem ser colocadas em segundo plano quando se trata o seguimento a Cristo Jesus. Quem tem valores maiores do que a proposta do Evangelho, mostra que não está pronto, que não está preparado para ser discípulo de Jesus, discípulo de Cristo. Outro fato apresentado por Jesus no Evangelho é daquele que, ao ser chamado, pede para ir antes despedir de seus familiares. Este fato representa aqueles que ainda não conseguiram desapegar das outras coisas. Sempre temos um quando ou um porquê como pretexto ou desculpa para não seguir a Cristo Jesus e a colocar em prática a doutrina da igreja. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E hoje, celebrando a memória de São Francisco de Assis, ele foi um grande exemplo para nós, porque ele compreendeu a essência do seguimento a Cristo e que recebeu de coração aberto e disponível a revelação de Jesus, ou seja, o chamado de filho muito amado do Pai. O Evangelho se torna a sua única regra de vida, que também propõe àqueles que o seguem, que querem se juntar como irmão. Para Francisco, tudo se resumia à relação com Cristo Jesus no amor. Até mesmo os estigmas que recebeu já perto do fim da sua vida são um sinal da sua intensa relação de intimidade com Jesus, que o levou a identificar-se com ele inteiramente, até mesmo nos estigmas. Numa época em que os homens da igreja procuravam riquezas e grandezas, Francisco quis permanecer pobre e pequeno diante de Deus e dos homens. Por causa disso, nem sequer aceitou ser ordenado sacerdote, permanecendo simplesmente irmão entre os irmãos, como o mais pequeno de todos, por amor ao Senhor. E quantas vezes nós corremos o mesmo risco de querer buscar a grandeza, buscar status, buscar comodismo financeiro, ou seja, o melhor carro, a melhor casa, a melhor mobília. E quando isso não acontece, eu faço birra igual criança, quando o pai não quer lhe dar algo que lhe vai fazer mal. Que a exemplo de São Francisco de Assis, possamos neste caminhar rumo a Jerusalém Celeste, permanecer fiéis ao compromisso que assumimos com Cristo e não ficar olhando para trás, apegado às coisas que nada mais são do que impedimentos para a missão de Jesus Cristo. Porque quando colocamos os bens materiais em primeiro lugar, sai de baixo porque os outros que vão sofrer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.